A mensagem de hoje tem por título a lei da representação e substituição. Nós entendemos que Deus, quando fez o universo, Ele criou leis. Existem leis na natureza. E a natureza, ela respeita os seus ciclos. É importante também perceber que somos nós seres humanos, os agressores deste mundo ecológico. E hoje você não percebe mais o que é verão, o que é outono, o que é inverno e nem primavera. O homem, ele vem infringindo as leis da natureza, agindo de forma irresponsável, diante de tantas políticas sobre o meio ambiente, diante de tantas ações sobre o meio ambiente. Nós percebemos que a terra já está comprometida. Então Deus, Ele cria leis, e quando Ele faz isso, Ele estabelece ciclos. Quando a terra, ela cumpre o seu papel de rotação e translação, você vai ver os dias, semanas, meses, anos acontecendo. A terra que gira em torno do seu próprio eixo, com uma leve inclinação e ao redor do sol. Todas as coisas, de fato, têm o seu ciclo. Você vê os peixes subindo a correnteza para então ali ovularem e começar a grande multiplicação de peixes. Você percebe uma segunda Gênese no livro de Jó, quando ele descreve todas as atitudes e toda a forma de viver dos animais que ali ele aponta. De um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que disse para o ser humano: o meu espírito não mais contenderá com o espírito do homem, e este homem viverá por 120 anos. Até nós temos um prazo de validade. Mas o que eu quero pensar com você aqui nessa noite é que existe uma lei de representação e substituição. Veja o que diz a palavra em Romanos 5, 12 a 17. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos. Olha aqui a lei da representatividade. Veja só. E esse um é Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! O texto aqui, ele é claro, ele é autoexplicativo. Ele está dizendo que por causa de Adão, todos os homens receberam a herança do pecado, e com isso são propensos a cair, propensos a pecar. Isso é uma lei de representatividade. Adão nos representava, Adão representava a raça humana, e quando ele cai, quando ele erra o alvo, que é a tentativa de se viver sem Deus ou independente de Deus, e tudo isso que se faz independente de Deus, porque ainda nós dependemos de Deus,
dependemos de Deus do sistema ecológico, dependemos de Deus de respirar, porque a Bíblia diz que tudo nele existe e subsiste, ou seja, ele dá sustentação a todas as coisas. Ainda que o homem queira viver independente de Deus, tudo que ele vai fazer é um produto dessa independência, é um produto do pecado. O pecado em si é a independência de Deus, o desejo de viver independente de Deus, mas o fruto disso são ações pecaminosas, ações que agridem o seu corpo, ações que fazem com que o seu tempo de morte seja antecipado com o tipo de falta de qualidade de vida que você dá ao seu corpo. Observe isso, o texto está dizendo: por causa de um só homem veio todo o juízo, por causa de a ofensa de um só homem, até aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão, mas por causa de muitas ofensas. E a palavra do Senhor diz em Isaías 53, que Jesus levou sobre ti todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Observe, todas as ofensas que pode se catalogar, que pode se pensar, antes do Cristo, antes do Jesus e depois de Jesus, ele levou sobre si. E isso aqui é representação e substituição, porque alguém precisava nos representar diante de Deus depois do pecado de Adão. Alguém precisava nos representar e nos substituir no juízo de Deus, porque o primeiro juízo de Deus foi o juízo onde os demônios, os anjos caídos, Satanás foi lançado dos céus. O segundo juízo de Deus se deu no Éden, quando o homem e a mulher foram responsabilizados por suas ações. E depois você vai ver sequências de juízos de Deus, como o dilúvio, como Sodoma e Gomorra, e como todas as outras nações que foram abatidas por causa da justiça de Deus. E aqui há um juízo. Jesus diante de Deus, ele paga o preço para Deus, ele se apresenta a Deus. A cédula é rasgada diante de Deus e das hostes que foram humilhadas, tornando-se um espetáculo público nos lugares celestiais, no grande dia da morte de Cristo Jesus. Mas o que o texto está dizendo é que nós fomos representados pela graça de Deus. Jesus nos substituiu. Teria que ser de carne, não poderia ser uma aparência como os gnósticos dizem, que ele não era humano, mas ele tinha uma aparência de ser humano. Mas a Bíblia diz que ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidades sendo supridas. Isso significa dizer que essa condição é uma condição humana, não espiritual. Um espírito não tem sede, um espírito não tem fome, um espírito não dorme, porque ele não se cansa, ele não tem essa necessidade. Jesus, ele teve todas as necessidades de um ser humano, o que significa dizer que ele de fato veio em carne e nos substituiu de forma plena e como um ser humano. Aleluia! Ele não usou da sua natureza divina, mas por um momento deixou de lado para viver a sua natureza humana. Isso na teologia é chamado de união hipostática, onde o espiritual e o humano, eles estão ali presentes, mas somente uma natureza está em exercício naquele momento. Ele precisava vir como homem, ele precisava sentir o que o homem sentiu, ele precisava ser tentado para que hoje ele pudesse nos representar. Eu quero dizer, se há alguém que conhece o seu coração, se há alguém que sabe o que você passa, se há alguém que consegue discernir e entender as realidades do teu coração, esse alguém é Jesus Cristo, que viveu aqui entre nós e que hoje enviou o seu Espírito para orar por nós, para interceder por nós, para sofrer por nós. Essa é a lei da representação e substituição. E quando você vai olhar a Bíblia, você vai perceber vários símbolos e vários tipos de construção dessa consciência.
de representação. O tabernáculo representava Cristo. O tabernáculo de Moisés representa também o ser humano na sua tricotomia. O primeiro pátio era o pátio do sacrifício, onde a gente primeiro passa pela porta que é Jesus Cristo, e essa porta ficava na frente da tribo de Judá, e depois nós sacrificamos ao Senhor e passamos então pela pia onde lavamos as nossas mãos, onde o sacerdote ali lavava as suas mãos, e essa cerimônia de abusão ou de água simboliza o batismo e simboliza o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E ele vai para o segundo lugar, o segundo átrio, que é o átrio onde ficavam os pães da proposição, onde ficava o candelabro e ficava o altar de incenso. Nos pães sem fermento simboliza a palavra que não tem heresia, e no candelabro de ouro no chão significa ouro, que é divindade e que é colocado no chão como um aspecto de humilhação. Era um candelabro que tinha 7 pontas, uma haste central significava a unicidade do Pai, Filho e Espírito Santo, e as outras 3 hastes dos lados, 6, o número do homem ligado à divindade, que é a perfeição, que é a união do homem para com Deus. E depois você tinha aqui, nesse ponto, o altar do incenso, e a palavra do Senhor diz que o incenso é como oração que sobe diante do Senhor. Naquela época havia um incenso que era separado pelos sacerdotes e que ninguém poderia produzir esse incenso. Isso simboliza que é um Deus que conhece as nossas orações, é um Deus que lê das nossas orações, e mesmo quando você não ora falando, verbalizando, Ele entende o que se passa no seu coração. Esse é o nosso Deus. E então o sacerdote era levado a entrar no terceiro átrio, e esse átrio era um lugar santíssimo, não havia mobílias, era escuro, não tinha luminosidade nenhuma. Ele pegava aquela porção de sangue que ele tirou lá do primeiro altar, e ele depositava sobre a arca, por cima do propiciatório. A palavra propiciatório quer dizer aquele que propicia misericórdia, propicia perdão, propicia transformação. E quando ele faz isso, a glória de Deus entrava naquele lugar e iluminava aquela sala. Sabe por quê? Porque isso representa o nosso interior. O primeiro pátio representa o nosso corpo, o segundo representa a nossa alma, e o terceiro representa o nosso espírito. É por isso que Jesus ele vai dizer que está atrás e procura verdadeiros adoradores que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque o nosso corpo pode jubilar, mas às vezes nós estamos tristes. Então o corpo nem sempre vai dizer a verdade sobre nós mesmos. Alguém pode vestir uma roupa e aquela roupa não representa como está a sua alma, que às vezes está em frangalhos, farrapos. O segundo pátio que representa a alma, a nossa alma às vezes ela se perde nos desejos, nos apetites da vida. E às vezes nós queremos coisas que Deus não quer. A nossa alma quer ficar na terra, mas o nosso espírito anseia o dia do Senhor Jesus Cristo. Então o terceiro pátio, que significa o lugar santíssimo, o nosso espírito, que é onde Deus se revela. Deus se revela no espírito do homem, e o espírito do homem transfere isso para a alma, e a alma ela expressa no corpo aquilo que o seu espírito está sentindo. É por isso que choramos, é por isso que nos alegramos, porque o nosso espírito está em conexão com o Espírito de Deus. O tabernáculo representa Jesus, mas o tabernáculo também nos representa. Jesus era representado pela figura do cordeiro, mas também Jesus era representado pela figura do bode, porque o bode ele era levado ao deserto e solto, porque ali se colocava as mãos no bode e se proferia todas as maldições e todos os pecados. Jesus não só nos representa como cordeiro imaculado, sem defeitos e sem reclamar, ele foi ao matadouro, mas Jesus representa também, na condição teológica, o bode, que é aquele que leva sobre si os nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É uma consciência sendo gerada, sendo percebida ao longo dos anos. No entanto, Romanos 3, 10 a 23 vai nos dizer, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se
extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Obviamente que Deus está à procura de justos. A importância aqui da representação do justo em uma família, em uma sociedade, é o exemplo do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O problema de Sodoma e Gomorra não era o pecado, não era a corrupção. O problema de Sodoma e Gomorra era a ausência de justo. Porque quando o anjo do Senhor ele vem para destruir Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor nos diz que Abraão vai interceder e dizer: e se houver 50 justos, eu não destruirei Abraão. Mas e se houver 40, também não o farei. Se houver 30, se houver 20, e se houver 10, a Bíblia diz que o Senhor se apressou adiante de Abraão, porque ele sabia que ele ia chegar no Ló, e nem o Ló poderia ser considerado um homem justo. Foi puxado pelas mãos. A característica, você vai ver, da família de Ló é que as próprias filhas de Ló não tinham um pensamento fundamentado sobre ética, moral e autoridade paterna, é tanto que se deitou com o seu pai, e então veio a geração dos Moabitas. Isso é um incesto, isso é uma quebra de moralidade. Então o problema de Sodoma e Gomorra não era o pecado, nem a corrupção, era a ausência de justo. Por isso que Deus em Romanos 3 está dizendo: eu olho e não vejo um justo, eu não vejo quem possa representar a família, eu não vejo quem possa representar a cidade. Meus irmãos, é por isso que em Mateus 6 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Justiça não tem a ver com ser cristão, justiça não tem a ver com ser de tempo de igreja, justiça tem a ver com a característica de Deus. O Deus, ele é justo. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. No entanto, alguns estão na condição de filhos porque aceitaram a paternidade de Deus, e aqueles que ainda não aceitaram são considerados como criaturas, mas não deixam de ser semelhança. No entanto, o pecado o distorceu, o deformou. Por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos sempre procurar imitá-lo, porque ele imita Cristo aos moldes do Mestre. Observe que por causa da ausência de justo, estas duas cidades foram destruídas. A pergunta que eu te faço: quem é justo na sua casa? Quem anda em justiça na sua casa? No seu trabalho, você é considerado uma pessoa justa? Embora a palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundície, e nós sabemos que trapo de imundície eram os panos que as mulheres usavam pelo seu ciclo menstrual no mês da época. Não se tinha hoje a tecnologia, o conforto que a mulher tem para esse tipo de tratamento mensal. Está dizendo que a nossa justiça, ela é como um despejo de restos de tecidos. Que a nossa justiça, ela só serve para nós, mas na verdade ela não contempla a imparcialidade. Nós precisamos ser justos na nossa oração, porque haverá um momento que nós vamos confessar o pecado dos nossos pais, e o pecado do nosso cônjuge, e o nosso pecado, e nós temos que ser justos. Não adianta chegar para Deus e fazer como aconteceu no tribunal do Gênesis, onde um homem colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na serpente. A mensagem desta noite é para dizer a você: você precisa andar em justiça. Deus, ele quer agir na sua vida, porque quando ele olhar para você e ver que você anda em justiça, com a graça de Deus, então ele tem alguém para, através disso, agir na sua família, agir na sua casa. A palavra do Senhor diz que Deus, olhando do céu, não encontrou um justo sequer. Por que Deus está à procura de um justo? Porque em Salmo 116:15 vai dizer que os céus são de Deus e a terra Deus deu aos filhos de Adão. Significa dizer que nós somos novos, e que tudo que Deus quer de nós é que possamos governar essa terra com justiça.
E assim, quando nós governamos com justiça a nossa vida, os nossos sentimentos, quando somos justos nas nossas relações, como somos justos no nosso profissionalismo, quando a gente é justo na igreja, quando a gente age com justiça em todas as áreas da nossa vida, então nós somos um canal para que Deus possa passar por nós e alcançar a nossa família, e alcançar a nossa casa, e alcançar a nossa cidade, e alcançar todos aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia. Romanos 3, ele vai falar de Jesus sendo essa representação de um justo, suprindo a nossa incapacidade de ser justo. Mas, contudo, isso não anula a nossa responsabilidade de representar Deus em justiça. Ainda que Jesus nos represente como justo de Deus, nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade do indivíduo na sua confissão, onde diz a palavra do Senhor em 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que há uma condicional aqui. Se é uma condicional. Se você confessar, e se você confessar, mas confessar em justiça, se você confessar, mas confessar sem atribuir ao outro o que aconteceu com você, se você confessar e dizer assim: eu errei, e errei nesse ponto, então Deus é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado, todos os pecados, todos, e todos são todos os pecados, até os mais horrendos que você possa achar, até as maiores atrocidades e coisas que agrediram a humanidade, Deus é capaz de perdoar. Sabe, irmãos, é tão difícil entender isso, porque hoje nós estamos nesse patamar terreno. Mas no dia que você chegar no céu, imagine você encontrar alguém que violentou e que matou muita gente, e não dá para entender a justiça de Deus nesse ponto. É porque Deus, ele fica com a ofensa e libera o amor e libera o perdão. É porque da mesma forma como eu acho que existem pecadinhos e pecadãos, para Deus tudo é pecado. É tentar agir sem Deus. É tentar viver uma vida independente de Deus. Então ele está dizendo: se você for justo na sua fala, se você não atribuir os seus problemas a outra pessoa, mas se você trazer para si a situação de dizer assim: eu errei, eu pequei, e eu não sou digno de ser chamado teu filho, como disse Davi em Salmo 51, ele vai dizer: contra ti pequei, e contra ti somente, e será justo em todo o teu julgamento ao meu respeito. Ele vai dizer que ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, mas não fica só nisso. Ele fala em nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo: agora eu não só te perdoo, mas eu te restauro. Eu não só te perdoo, mas eu te regenero. A regeneração é como uma ferida aberta que ela se fecha e fica uma cicatriz. Você pode até se lembrar deste dia, você pode até se lembrar deste pecado, você pode até se lembrar deste erro, mas isso é apenas uma memória que não deixa dor, porque você sabe que isso já foi resolvido entre você e Deus. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Deus? O pecado não pode em nenhum momento ser um empecilho para isso. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero me separar de Ti, eu não quero me separar da Tua presença, por isso eu confesso o meu pecado, porque eu não posso viver sem o Senhor. É o meu respirar. E existem pessoas que utilizam o pecado para se autoflagelar,
utilizam o pecado para se excluir da presença de Deus, e Deus é um Deus de reconciliação. Ele vem até nós e está dizendo na sua palavra: se pecares, tendes um advogado. Apocalipse vai dizer: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Eu quero dizer para você que ainda há esperança para que você retorne e viva um dia e um tempo maravilhoso. A Bíblia diz: o melhor não é o começo. No começo pode ter sido muito ruim, no começo você não tinha essa maturidade, no começo você não tinha as experiências, mas a Bíblia diz que o melhor é o final. O seu começo pode ser muito ruim, mas isso não quer dizer que o seu final será assim. Porque se você confessar, e se você de fato confessar não só os seus pecados, mas confessar os pecados da sua família, representar a sua família, representar o seu pai, representar a sua mãe, representar os seus irmãos aqui na terra em vida, e dizer: Senhor, eu peço perdão pela minha família, como aconteceu em Neemias capítulo 1, ele pediu perdão pelas gerações, como aconteceu em Daniel capítulo 9, capítulo 10, ele pediu perdão pelas gerações, e o Senhor ali ouviu, e perdoou, e justificou. Eu quero encerrar com você dizendo o seguinte: antigamente, nas páginas do Antigo Oriente, do Antigo Testamento, uma pessoa era chamada no tribunal, e ali, quando ela era absorvida por aqueles justos juízes que estavam ali, ela recebia uma pedrinha, e naquela pedra era uma testemunha, era como um documento de que ela foi absorvida em tribunal. Qualquer pessoa que pudesse passar por ela e acusar, ela poderia pegar esta pedra e mostrar e dizer: eu fui absolvido, eu me submeti a um julgamento. A Bíblia diz que quando chegarmos no céu, o Senhor nos dará um novo nome escrito em uma pedra branca. Significa dizer que o Senhor, Ele não só vai nos perdoar, mas vai mudar o nosso nome, porque o nome carrega toda a sua história. O Senhor está dizendo: você terá um novo nome, uma nova vida, e viverá um tempo onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais vergonha. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos.